Evangelho de Lucas, no capítulo 24, o verso 46 ao verso 48. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Isso é palavras de Jesus. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu vou ler novamente. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Fala ao nosso coração nesta noite. Nós te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você fizesse um exercício agora e você pensasse na sua vida e você imaginasse a sua vida. Aonde estaria a sua vida se você não tivesse Jesus? Se você não tivesse conhecido o Evangelho? Se alguém não tivesse pregado para você e a mensagem do Evangelho não tivesse chegado até você, aonde você estaria agora? Eu não quero nem pensar, para falar a verdade, mas estaríamos perdidos. Se tivesse vivo, se tivesse morto sem Jesus, já estaríamos condenados, não é verdade? Em primeiro lugar, você tem uma dívida de gratidão com aquela pessoa que pregou o Evangelho para você. Não é verdade? Nós temos uma dívida de gratidão com a pessoa que nos trouxe o Evangelho. Você sabe quem trouxe o Evangelho para mim? A irmã da minha mãe. Ela é a mais velha da família. Todos os irmãos da minha mãe praticamente já faleceram, só tem duas. E ela é mais velha. E ela fez esse ano 100 anos de idade. Ela fez. E eu lembro direitinho, quando eu era criança, ela pegou na minha mão, na mão do meu irmão, gêmeos, e na mão da minha irmã, que eram os 3 menores, e falou para minha mãe: vou levar esses meninos para a igreja. E levou nós 3 para a igreja. Tem um tempinho já, né? Um dia desse aí. Tem uns dias já. Mas foi uma bênção para a nossa vida. Nossos filhos foram criados na igreja, eu dou graças a Deus, porque toda a minha família veio para Jesus, menos uma pessoa, mas nós estamos orando para que ela possa vir para Jesus também. O coração de Deus é um coração missionário. Quando se fala em missões, você toca no coração de Deus, porque tudo que Deus fez foi para nos alcançar, para que nós possamos ter comunhão com Ele e para que o nome dele seja glorificado. Então, quando nós olhamos esse texto, quando Jesus fala que Ele haveria de sofrer, iria ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. Então, Deus tem interesse especial por missões. E Ele vai fazer essa obra sempre usando alguém. Deus não vai mandar um anjo flutuando, batendo asa, cheio de luz, com aquela auréolazinha na cabeça, dizendo que Jesus te ama e que Ele quer salvar a sua vida. Não. Deus vai usar pessoas para levar o seu Evangelho. Por isso que Ele quer essa parceria conosco. E Ele quer também levar o Evangelho a todas as pessoas, só que isso depende de mim. Wagner, depende de você. Elaine, depende de você, Wilson, Moisés, Kelly, cada um de nós que estamos aqui, você que está assistindo em casa, depende de cada um de nós testemunhar de Jesus para que as pessoas tenham a mesma oportunidade que você teve. E não cabe a mim, não cabe a você, dizer quem vai ser salvo e quem não vai. Nós temos essa mania. Aquele camarada tem um coração tão duro que eu nunca vou pregar para ele, porque
porque ele jamais vai aceitar Jesus. Ora, às vezes a gente julga sempre mal, porque aqueles que a gente acha que é mais fácil de levar, às vezes, leva anos, e tem anos que você está pregando. Às vezes uma pessoa que tem um coração muito duro, a hora que a palavra chega, quebra, e aquela pessoa é transformada. Então, nós não podemos julgar, nós temos que fazer a única coisa, pregar o Evangelho. É isso que o Senhor requer de nós. Diante do contexto todo do Evangelho, da palavra de Deus para nós, tem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nosso tempo está um pouquinho avançado, mas eu prometo que nós vamos acabar no horário de sempre, não vou me atrasar. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de apresentar para vocês são as características de alguém que quer pregar o Evangelho. As características de alguém que quer voltar-se para Deus e de alguém que quer olhar para o mundo com a intenção de levar Jesus. Porque é isso que nós temos que ter. Se nós queremos ter um coração missionário como Deus tem, nós precisamos olhar para Deus, nos relacionarmos com Deus e olhar para o mundo, querendo atingir o mundo, alcançar o mundo com o Evangelho do Senhor Jesus. E para isso, nós temos 4 pontos importantes. O primeiro é as características de um coração que busca a Deus. E quais são essas características? A primeira coisa é o desejo de conhecer a Deus. Se Deus nos salvou, se Deus nos resgatou, se nós temos o amor de Deus em nós, se nós somos uma nova criatura, então eu e você precisamos buscar a Deus, conhecer a Deus. Não conhecer a Deus para obter coisas, porque eu quero ser curado, ou porque eu quero um emprego, ou porque eu quero que Deus abençoe a minha família, ou que eu tenha um casamento legal, que Deus me arrume uma noiva, ou que Deus arrume para a moça um noivo, tal, e aí por aí você vai buscando, tal. Tudo isso é válido, mas não é buscar a Deus por isso, porque isso aí é muito pouco. Mas buscar a Deus e conhecer a Deus e ter intimidade com Deus, se relacionar intimamente, conhecendo qual é a vontade do Senhor, poder ter o prazer de estar na presença de Deus, de orar a Deus, de buscar e conhecer a face de Deus, para que Ele possa se revelar a você. Essa é a primeira coisa. E a segunda característica de alguém que tem um coração voltado para Deus é o desejo de obedecer a Deus. Jesus diz, em João 14,15, dizendo o seguinte: olha, se vocês me amam, vocês me obedecem. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, nós expressamos este amor não com emoções e nem com contemplação. Nós expressamos esse amor com ação, obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é fazer a vontade dEle. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que estava viciado em pornografia, vai buscar a Deus para que Deus o liberte desse vício. Aquele que tem vício em drogadição, em cigarro, vai clamar a Deus, vai buscar a Deus, para que num processo Deus possa abençoar, restaurar e ter plena comunhão com Ele. E poder, sim, obedecer a Deus. E, em terceiro lugar, é o desejo de compartilhar o Evangelho. Ora, o Senhor nos diz em Marcos 16,15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O segundo ponto que nós temos é que Deus quer que todas as pessoas ouçam o Evangelho. Deus quer que todas as pessoas tenham conhecimento do Evangelho. Pastor, mas se alguém morrer sem ouvir do Evangelho, ele vai para o inferno? Ele vai por causa do seu pecado. Jeremias vai dizer algo muito interessante, que nós somos como o atalaia, e temos que avisar as pessoas que elas estão indo para o abismo. Se eu avisar as pessoas que elas estão indo para o abismo, e se aquela pessoa me ouvir, ela não vai cair no abismo, e eu ganhei aquela pessoa. Mas se eu sei que a pessoa está indo para o abismo,
e eu não disser para ela, olha, tem um abismo aí, não vai não, ela vai morrer e vai para o inferno por conta do pecado dela. Mas o sangue dela, Deus vai requerer da minha mão. Está vendo a responsabilidade que nós temos? Nós temos que compartilhar, independente se as pessoas querem saber do Evangelho ou não. Deus quer que as pessoas ouçam, por quê? João 3,16, que você conhece bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós sabemos aqui que Deus amou o mundo. Algumas questões aqui que Deus só ama aquele que Ele salva. Não creio nisso. Eu creio que Deus ama todo ser humano. Ele tem o desejo de salvar todo ser humano. Mas o que nós temos que fazer é cumprir aquilo que o Senhor quer. Deus quer que todos saibam a verdade. Conhecereis a verdade libertará. Deus quer que todos conheçam a verdade. E Deus não quer que ninguém pereça. Deus quer que todos cheguem à salvação. Isso vai acontecer? Não sei, creio que não. Mas Deus tem um desejo no coração, que todos salvem, que todos o aceitem. Mas cada um toma a sua própria decisão. Mas não cabe a mim dizer quem vai tomar a decisão certa ou errada. Eu tenho que pregar o Evangelho e deixar os resultados nas mãos do Senhor. E saber que eu tenho que entender que nos foi dada uma missão ao longo da nossa vida, que é espalhar essa notícia até os confins da terra. E sabe onde começa essa terra? Na minha casa, na minha família, com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus filhos. Tenho que pregar primeiramente, ao mesmo tempo, pregando para a minha família e, claro, aonde eu estiver, pregar para o meu próximo. Aonde é o seu próximo? Agora, no momento em que você estiver perto de alguém que não tem Jesus. No outro momento, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, aonde você estiver, você deve compartilhar o Evangelho. O terceiro ponto, Deus tem um plano através de uma igreja missionária. E aqui, uma vez que o Senhor encarregou nós como os crentes, nós temos que realizar essa missão. E aqui trata-se de 3 partes. Primeiro, o crente que vai compartilhar, o crente e a igreja missionária, deve saber, entender, reconhecer que Jesus Cristo é aquele que ofereceu a sua vida para nos dar perdão. E a salvação é por meio de Jesus. Pela sua autoridade que Ele nos concede, nós temos o poder de compartilhar. Você já compartilhou o Evangelho de Jesus? E quando você terminou, você disse assim, olha, eu não sabia que eu conhecia tanto da Bíblia assim. E como eu sou eloquente para falar alguma coisa de Jesus? Não é você, é o Espírito de Deus que usa a sua vida para compartilhar o Evangelho. Nós somos instrumentos e nós podemos nos expor nas mãos de Deus para sermos esse instrumento de uma igreja missionária que prega a salvação em Jesus, sabendo que o Senhor nos capacita, nos equipando para realizar essa tarefa de falar do seu nome. Deus tem um programa, Ele deseja que o Evangelho chegue a todas as pessoas e em todos os lugares. Então, não importa onde estejam as pessoas, Ele quer que nós possamos alcançar essas pessoas. O quarto ponto, que é tão importante quanto o primeiro, o segundo e o terceiro, é nós entendermos o que exatamente significa uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja que está disposta a cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão é aquele povo que Deus escolheu para falar dele, para compartilhar o seu Evangelho. E aqui nós temos uma coisa muito interessante. Essa igreja missionária, ela tem uma visão para o mundo, não apenas para a sua própria cidade. Uma igreja missionária, ela não está preocupada em pregar o Evangelho só para São Caetano. Ela não está preocupada em pregar o Evangelho só para o Estado. Ela quer alcançar os confins do mundo. Nós vamos aonde tiver que ir. Nós temos gente em todos os lugares neste mundo. Quando você
oferta para missões locais, você está ofertando para missões aqui na cidade de São Caetano. Missões estaduais é para todo o estado de São Paulo, missões nacionais é para todo o Brasil. Compreende todo o território brasileiro. Quando você pensa e contribui com missões mundiais, agora que nós estamos em campanha, você leva a mensagem do Senhor para onde nós quisermos levar. Levamos para o Oriente Médio, levamos para as cortinas chamadas de ferro, atrás na China, eu esqueci o nome do país comunista lá, asiático. Como é que chama? Tem a China e tem o Coreia do Norte. Obrigado, irmão. Coreia do Norte. Nós vamos lá. Pastor, mas lá não tem igreja. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem missionários lá na China. Tem missionários na Coreia do Norte. E as igrejas da China e da Coreia do Norte não são igrejas organizadas como nós, aqui. Pastor formado em teologia, ministério de música, ministério de mulheres, MCM, Mulheres Cristãs em Missão, não tem nada disso. São pastores que são levantados por Deus, que não conhecem nada de teologia sistemática, mas conhecem a Bíblia. E eles são pastores de pequenas comunidades, comunidades de 800 a 1.000 pessoas, cada pastor. Sabe onde eles se reúnem? Se reúnem nas casas, se reúnem nos cemitérios, se reúnem nas montanhas, se reúnem nos bosques. É onde dá para se reunir. Aonde eles conseguem se reunir. E podem se reunir e pregar o Evangelho. Não tem portas fechadas para o Evangelho. As pessoas são transformadas e elas levam a mensagem aonde quer. O que nós precisamos fazer é saber que a nossa mensagem, a mensagem de Jesus, ela pode atingir aonde o Senhor quer, aonde Ele levar, e aonde nós estivermos dispostos a enviar. A igreja missionária, ela claramente proclama a mensagem de Cristo para a redenção. Esta igreja aqui, Primeira Igreja Batista de São Caetano, tem um compromisso de pregar a mensagem do Evangelho. É a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é que se você reconhecer Jesus como Salvador, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, você é salvo. Mas também prega que se você não aceitar Jesus como Salvador, você já está condenado ao inferno. É isso que a Bíblia ensina. E é isso que nós pregamos aqui. O que a palavra de Deus ensina. A igreja missionária é aquela igreja que desafia aqueles que são chamados por Deus para fazer parte de missões. Nós temos pessoas que têm chamados missionários, nós enviamos, sustentamos aqueles que querem se formar como pastor, como obreiro, enviamos essas pessoas, a nossa igreja tem enviado essas pessoas para diversos lugares do país e do mundo. Fazemos parte através das nossas parcerias missionárias, que você vê hoje, pelo relatório financeiro que nós tivemos e pela a programação dos gastos que nós temos, a maior parte das nossas entradas é gasta em missões, é enviando pessoas, sustentando missionários e os nossos parceiros missionários. E aqui nós temos um desafio também como igreja missionária, que é fazer com que cada crente, aonde estiver, possa ser um missionário. Incentiva cada um a testemunhar de Jesus e a falar da obra redentora do Senhor. Nós temos irmãos na Romênia, na Espanha, no Canadá, em Portugal, nos países do Oriente Médio, temos irmãos espalhados para quase todo mundo. E sempre quando ouve a nossa voz, ouve as mensagens, são incentivados a testemunhar de Jesus e levar a palavra de Jesus avante. Concluindo, meus irmãos, o plano de Deus está em movimento. O mundo está conhecendo a Deus. Embora nós achamos nessa pandemia, a igreja não está avançando, nessa pandemia as pessoas não estão pregando, não se engane, as pessoas estão testemunhando de Jesus. Igrejas estão sendo formadas, pessoas estão sendo convertidas, pessoas estão sendo salvas
batizados, estão se integrando à igreja, o evangelho tem espalhado, os missionários continuam testemunhando e pregando do evangelho. Se você é um crente e quer ser um crente missionário, você deve entrar no campo de missões, evangelizando no lugar onde você estiver. Você deve apoiar financeiramente aqueles que vão, e você deve orar sem cessar para que as pessoas possam chegar ao conhecimento de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, que isso seja um incentivo para cada um de nós poder fazer a obra do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai celeste, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos pela oportunidade que nós temos, ó Deus, de compartilhar a tua palavra. Torna cada um de nós, ó Deus, um coração missionário, Pai. Um coração que quer fazer a tua vontade, um coração que queira ouvir a tua voz, te obedecer, enviar, ó Deus, e ser usado através da igreja para levar o evangelho a tantas outras pessoas. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá. Nós louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.